Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Sociocast, seu podcast favorito sobre assuntos e temas recorrentes na sociedade. No episódio de hoje falaremos sobre gentrificação, especificadamente do processo que o bairro do Vidigal passou há não muito tempo atrás. Antes de começarmos, é importante lembrar para vocês que o nosso VOD do último episódio, onde falamos sobre indústria cultural, já está disponível no nosso canal no YouTube, então confira lá depois. Sem mais delongas, vambora! Primeiramente, vamos nos contextualizar sobre o que é gentrificação. Gentrificação é o processo de transformação de áreas urbanas que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a segregação socioespacial das cidades. A sua gentrificação modifica a paisagem urbana e o perfil social dos bairros, provocando sua valorização mercadológica e a expulsão de antigos moradores. Portanto, há uma mudança no perfil dos moradores dessas localidades, no geral, marcado pela chegada de pessoas com maior poder aquisitivo. Esse é um processo urbano bastante criticado, especialmente em razão de seu caráter elitista e suas consequências negativas aos moradores originais e também à cultura do local. Algumas consequências da gentrificação são segregação espacial nos grandes centros, aumento da desigualdade social, crescimento do custo de vida da população, incremento dos problemas ambientais urbanos, aumento do custo de vida resultante da elevação no preço dos aluguéis e dos terrenos nas áreas que passaram pela gentrificação, elitização ou enobrecimento de bairros em decorrência da instalação de uma população de maior poder aquisitivo, expulsão dos moradores, em especial os mais pobres, o que acontece principalmente em função ao encarecimento dos aluguéis e dos serviços em geral. Assim, tem-se ampliação da segregação do espaço urbano. Esse processo tende a ser discutido e criticado, assim como falamos em sua introdução. E algumas das razões pelo qual a gentrificação é tão prejudicial é o nítido aumento das desigualdades sociais, onde esse processo tende a privilegiar os mais ricos em detrimento dos mais pobres, criando ainda mais disparidades econômicas e sociais entre eles. A expulsão de pequenos negócios locais é outro dos motivos, onde o aumento dos custos operacionais pode levar à expulsão de pequenos negócios locais, substituindo-os por cadeias de lojas ou empresas de grande porte, o que pode diminuir a diversidade econômica e cultural da área. A perda de acessibilidade também é uma das consequências. À medida que os preços dos imóveis aumentam, áreas antes acessíveis tornam-se inacessíveis para muitos, resultando na exclusão de pessoas de baixa renda e comunidades marginalizadas. Oi, galerinha do Sociocast. Sejam bem-vindos, ao mesmo episódio do nosso podcast. E como a Caroline falou lá no início, o nosso tema de hoje é gentrificação, que é um tema que o pessoal vem pedindo bastante por aqui. E eu vou dar uma continuidade sobre o que a Carol estava falando. E vou começar falando sobre qual razão o bairro do Vidigal passou por esse processo de gentrificação. Bom, tudo começou lá durante o governo do Sérgio Cabral. Ele idealizou aquele programa que a gente já falou bastante até sobre ele aqui nesse nosso podcast, que foi o Programa das Unidades de Polícia Pacificadora, as famosas UPPs, que foi um programa idealizado para ocupar as favelas que eram controladas por traficantes aqui na cidade do Rio. A ideia era ocupar permanentemente as comunidades, de modo a diminuir o controle territorial dos comandos do tráfico e implementar uma nova forma de controle pública nesses territórios. O resultado disso, no Vidigal, foi um aumento muito grande da procura por imóveis no entorno da favela e dentro da favela, porque acabou passando uma sensação de segurança, digamos assim. Uma seguidora está perguntando se o bairro do Vidigal passou por uma grande mudança. Então, passou e muito. O Vidigal passou por essa grande transformação com a chegada dos estrangeiros e das pessoas ricas, atraídas pela vista para o mar e pelas construções de albergues e empreendimentos. Além do aumento da procura dos imóveis devido a essa chegada dessas pessoas, o valor do metro quadrado aumentou de R$2.000 para mais de R$8.000. Então, sim, ele passou por essa grande mudança, sim. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre a parte que eu considero mais importante, que é como isso afeta os moradores locais. Com essas melhoras, o custo de vida tende a subir. Ou seja, o aluguel aumenta, a conta de luz aumenta, a conta de água aumenta, o mercadinho da esquina, que era acessível, deixa de ser acessível e aumenta.
Ou seja, não cabe mais no bolso do antigo morador e ele precisa procurar outro lugar para morar. Nisso que ele procurou outro lugar para morar, que ele sai do bairro do Vidigal, outra pessoa com poder aquisitivo entra no local onde ele vivia. O que, né, com todo respeito, né, Carol, é uma droga. Porque a pessoa que morava ali há anos tem que sair do local onde ela morava porque tudo sobe e ela não consegue mais se sustentar ali, né? Mas não tem muito, né, que a gente possa fazer nessa situação, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, a não ser procurar outro lugar para morar, né? A gente finaliza por aqui nosso episódio sobre a gentrificação do nosso SocioCast. Se surgir alguma dúvida nos comentários, alguma discussão, a gente grava a parte 2. É isso, galerinha. Até o próximo episódio.